Crônicas, capítulo 20, verso 1. Hoje eu estou menos acelerado, irmão. O pessoal estava falando que eu estava acelerado demais, eu dei uma diminuída aí. Eu estou mais ou menos a 50 hoje. De repente eu vou dar uma acelerada daqui a pouco. Mas eu quero nessa noite pregar uma palavra. Eu quero ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 20, somente o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: na primavera seguinte, na época em que os reis saem para a guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos Amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e a deixou em ruínas. Queridos, essa noite eu quero pregar uma palavra. Eu quero falar sobre como vencer. Mas o que é que eu quero falar sobre como vencer? Eu não sei se vocês já perceberam que os temas das mensagens que eu prego é muito sobre vencer. Eu preguei sobre vencer o medo, vencer a ansiedade, vencer a incredulidade, vencendo os preconceitos. Eu constantemente estou pregando sobre vencer. E essa semana eu estava pensando, disse: Senhor, por que toda vez eu prego sobre vencer? Deve ser porque eu gosto muito daquele versículo bíblico que diz que nós somos mais do que vencedores. E quando eu estava lendo esta semana, eu estou no meu devocional, Deus começou a falar no meu coração sobre como vencer a imaturidade. Queridos, eu quero falar com vocês como vencer a imaturidade. A imaturidade não tratada conduz o homem ou conduz os homens a crises não resolvidas. E isso pode travar o futuro. Isso pode impedir que os sonhos se realizem. Eu quero te falar nessa noite como vencer aquilo que te paralisa. Como vencer aquilo que te impossibilita de chegar aonde você quer. Essa noite eu quero falar sobre vencer a imaturidade. Eu quero te mostrar que quando você enxerga as suas crises, você consegue viver de maneira diferente. Eu quero falar essa noite que o grande problema da nossa vida, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando daquilo que eu vivo, daquilo que eu já vivi. Por que eu estou te dizendo isso? A minha vida cristã, eu me converti aos 11 anos de idade. Com 11 anos, eu me entreguei para Jesus e eu comecei a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo. Então eu tenho hoje mais de 25 anos que eu fui criado no Evangelho, mas me converti aos 11 anos. Então eu tenho mais de 25 anos caminhando com Jesus. Mas eu só me converti mesmo aos 11 anos. E logo que eu me converti, o que aconteceu comigo? Eu fui batizado com o Espírito Santo com fogo. Eu li a Bíblia, eu orava, só tem um detalhe: eu não tinha maturidade. E eu quero falar com você daquilo que eu já vivi. Por não ser maduro ou não ter maturidade, eu me comportei diversas vezes de forma errada. Exemplo, teve um dia que eu estava na igreja orando, meus pais vão se lembrar disso. Eu estava na igreja orando, e você sabe aquelas brincadeiras de garoto, de dar cascudo na cabeça? Teve um garoto que entrou dentro da igreja e me deu um cascudo. Irmão, eu levantei para resolver o problema ali, porque eu era um adolescente de 11 anos. Tinha um diácono da igreja, que eu não vou falar o nome, que ele já dorme na eternidade, que não viu o que aconteceu. Aí ele comprou as dores do outro e disse que eu estava errado. Olha só, irmão, eu sofri uma injustiça. E o que o camarada falou? Falou: cara, você tinha que mudar, ser diferente, ser batizado com o Espírito Santo, você lê a Bíblia. E eu ia para a igreja com o terno do meu pai. Deve ser por isso que eu não uso terno mais. Brincadeira, eu vou usar. Eu ia com o terno do meu pai para a igreja. Ele tinha dois, um preto e um branco. Ele vinha aqui no joelho e eu ia com aquele terno para a igreja. E a minha Bíblia, como eu amava aquela Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu ganhei, meu avô que me deu. E naquele dia eu saí da igreja. Olha o que eu fiz. Peguei a Bíblia, peguei o terno e joguei fora, irmão. Isso é coisa de gente imatura. Eu não sei nem quem foi que entregou a Bíblia e o terno
lá na casa para os meus pais. Mas eu fiquei tão chateado, que eu falei que eu não ia mais ser crente, eu não ia mais para a igreja, porque eu estava e eu era imaturo. Irmão, eu tinha batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Eu lia a Bíblia, mas não tinha maturidade. Porque eu não tinha maturidade, eu queria fazer o quê? Eu queria deixar Deus, deixar Jesus. Eu queria botar a culpa em Deus de tudo que tinha acontecido comigo. Aí veja bem, eu queria estar nos montes, eu queria estar nas orações, eu queria estar entre os grandes pregadores e queria pregar. Só tem um detalhe, eu pensava, até hoje eu faço isso, tá, irmão? Eu ensaiava, eu treinava na frente do espelho como eu ia pregar. Quando chegava na hora de pregar, irmão, não saía nada. E eu, na verdade, eu passava vergonha. Então eu ia muito bravo. E eu só andava com gente boa, irmão. Pensa nos caras bons. Eu andava com os caras que pregavam. Era o seguinte, o cara estava pregando e dizia assim: hoje Deus vai batizar 10 pessoas com o Espírito Santo. E no culto só tinha 10 pessoas. E as 10 não eram batizadas. Quando ele levantava, irmão, os 10 eram batizados. E se eu falasse assim: hoje vai ser batizado um com o Espírito Santo, podia ter 100 que não era, um não era, irmão. Nada acontecia e eu ficava revoltado. Por quê? Porque eu não tinha maturidade. Eu era imaturo. Eu me recordo que uma vez eu fui numa vigília. E nessa vigília que eu fui, tinha gente da melodia. Tinha muita gente top, assim, muita gente boa. Hoje o cara é até da melodia ainda. E eu cheguei na igreja. Um amigo que tinha uma dupla começou a cantar. Irmão, foi um mover do Espírito Santo forte demais, extraordinário. Aí botaram um outro cara para pregar, que o cara pregava demais. O cara pregou 15 minutos, irmão, a igreja parecia que ia rachar no meio de tanto poder. Aí eu fui pregar, irmão. Quando eu peguei o microfone, ninguém falava nem nem espirrava. Era vigília, o povo começou a dormir, irmão. Irmão, quando eu desci do púlpito, aquele que pregou muito antes de mim virou e falou assim: colocaram um tubarão para pregar e agora colocaram uma sardinha, não resolveu nada. Irmão, pensa numa vigília que eu fui e voltei para casa desviado da igreja. Eu não queria nem mais ser crente, irmão. Eu voltei bravo demais, todo mundo rindo, comentando, falando da vigília. E eu com um bico desse tamanho. E pensando: por que será que Deus não me usa? Por que será que Deus faz tudo isso na vida de fulano e não faz na minha vida? Sabe por que eu vinha pensando isso? Por falta de maturidade. E eu quero falar nessa noite, o primeiro tópico da palavra que eu quero pregar hoje é que você precisa vencer a imaturidade. Para você vencer a imaturidade, você precisa discernir o tempo das coisas. Esse é o grande problema nosso, não discernir o tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Diga para o irmão que está do seu lado: calma, ainda não chegou o tempo. Nós estamos sempre querendo acelerar as coisas. Nós estamos sempre querendo fazer as coisas ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E toda vez que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e do nosso tempo, nós estamos sendo imaturos. Não discernir o tempo é complicado e pode trazer sérias consequências. O texto bíblico que nós lemos hoje conta a história do rei Davi. A Bíblia diz que na primavera, na época em que os reis eram para sair para a guerra, o que Davi fez? Ficou em casa. Na época que era para sair para guerrear, o que Davi fez? Ficou em casa. Isso mostra para a gente que nesse período ele deixou a imaturidade tomar conta dele. Por que ele foi imaturo? Porque quando ele era para estar guerreando, ele estava em casa. Aí é que acontecem os problemas. Quando nós não conseguimos vencer a imaturidade, nós começamos a ter sérios problemas. Por quê? Crescer não é opcional, é obrigatório. A não ser os anãos que não crescem, né?
Mas crescer não é opcional, é obrigatório. Agora, amadurecer é opcional. É você que decide. Se você quer continuar vivendo imaturo ou chegar à maturidade. O que é uma pessoa imatura? Ela se comporta como uma criança. A criança faz bico, faz birra. Eu estava dizendo para vocês como eu era. A criança imatura, ela quer que todo mundo faça a vontade dela. E quando não faz, ela diz o seguinte: a partir de hoje, eu estou de mal com você. Já viu? A criança imatura fala: corta aqui. Aí você tem que cortar. Estou de mal com você. A partir de hoje, não falo mais contigo. Porque isso é imaturidade. O pai chega para a criança e fala para ela assim: não pode colocar o dedo na tomada. O que ela faz? Ela entende ao contrário, coloca o dedo na tomada. E vai lá, e quando leva um choque, vem chorando. Graças a Deus que só é um beliscãozinho, e ela sai e chora. E ela nunca mais vai colocar a mão, porque ela sabe que ali machuca. Mas nós, quando somos imaturos, tomamos atitudes e falamos aquilo que não devia falar. Muitos não conseguem discernir quando e como agir. Isso é imaturidade. Quando deveria dormir, você conhece alguém assim? Quer sair. Quando deveria sair, quer dormir. Quando deveria trabalhar, quer jogar videogame. Não sei se você conhece alguém assim. Quando deveria relaxar e jogar videogame, leva trabalho para casa e não dá atenção para a família. Isso se chama imaturidade. Eu já vou te dar uma dica, irmão. Trabalho é para ser usado no trabalho. Casa é casa, é lugar de descansar. Não leve trabalho para casa. Porque quando você leva trabalho para casa, quer dizer que você continua trabalhando 24 horas, você não parou para descansar. Então, ler os templos é como um portal que se abre para você. Acessar a sua inteligência espiritual. É entender que o que se passa naquele tempo, como se conectar ao espaço, o tempo, a frequência, a atmosfera, os dons e os talentos, e o que Deus está fazendo ou quer fazer naquele tempo. Então a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite para vencer a imaturidade: você precisa discernir os tempos. Você precisa entender em que fase você está da vida. Você precisa entender qual é o período que você está vivendo. Porque o que acontece com algumas pessoas, ela está no tempo da preparação, mas não está entendendo. E ela quer, um exemplo, tá? Quando você está estudando, se chama magistério? Está estudando para ser professor, é isso? Me ajuda aí. Não entendi. O curso normal, você está estudando no curso normal para ser professor. A pessoa quer dar aula, mas ainda não tem a formação. Ela tem o dom, mas ela não tem o diploma e nem a qualificação, ou seja, uma liberação para começar a fazer isso. O que eu quero dizer a você? É ouvir a instrução precisa de Deus para aquele momento. O que Davi fez? Davi ficou em casa quando deveria ter ido para a guerra. Irmão, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Davi saiu. E no período que ele sai do palácio, olha o que acontece. Betseba tinha acabado de sair do período dela e tinha ido tomar o banho da purificação. Porque as mulheres daquele tempo, quando estavam no seu período ali, depois de 7 dias, ela tinha que tomar o banho da purificação e ela se purificava. E Betseba foi tomar o banho da purificação, foi se limpar ali, estava se lavando. A Bíblia diz que Davi fez o quê? Davi viu ela. Mas por que Davi viu Betseba, irmão? Porque ele não estava na guerra. Porque se Davi tivesse na batalha, que era para ele estar, ele não teria visto aquela mulher se banhando. Olha o que acontece. A Bíblia diz que Davi agora ficou encantado pela mulher que viu. Aí é o que acontece. Uma pessoa que não entende que o tempo dela, ela tem que usar para aquilo que Deus mandou ela fazer, ela vai cometer muitos erros. Isso se chama imaturidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa alinhada
faz da fraqueza virar força. Você foi feito para criar novas realidades, para quebrar a importância do ser e ser consciente. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você repita. Diga para o irmão que está do seu lado: ser bonito é ser você mesmo. Eu gosto dessa frase que o JB diz. Diga para o irmão: ser bonito é ser você mesmo. Diga para ele, irmão, fala com ele, diga para ele: ser bonito é ser você mesmo. Porque existem algumas pessoas querendo ser as outras. Existem algumas pessoas que ainda não entenderam o seu tempo, não entenderam o seu momento. E você precisa ser você mesmo. Eu quero dizer a você que emoções colorem a vida, mas nós não podemos ser governados pelas emoções. Ei, emoções colorem a vida, mas você não pode ser governado pelas suas emoções. Você precisa decidir se você vai ser uma vítima ou autor da sua própria história. Você precisa decidir se você vai ficar se vitimizando ou se vai ser autor da sua história. O que eu quero dizer com esta palavra? Você precisa discernir em que tempo e que momento você está da vida. Você precisa entender qual é o período que você está vivendo. E você precisa nessa noite entender esta palavra. Enquanto Davi era para estar na batalha, ele ficou em casa. E isso trouxe sérias consequências. Deixa eu contar algo para você. Quem convocou você para a batalha não foi eu. Quem convocou você para a batalha não foi o governador, não foi o presidente, foi Deus. E Deus está dizendo para você essa noite: existem muitas coisas que você não venceu, porque quando era para você estar na batalha, você estava em casa. E quando era para você estar em casa, você foi para a batalha. Você conhece alguém assim? Era para ele estar na igreja adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, batalhando, guerreando na oração, no jejum, pregando a palavra. Ele estava em casa. Aí surgiu um movimento pentecostal. Algo começou a acontecer lá no sul. Ele vai correndo para lá. No meio do caminho acontecem várias coisas. Ele perde inúmeras coisas. Volta para casa e vários problemas. Problema na família, problema no emprego, problema em todos os lados. E ele fala: Deus, eu não entendo. Eu estava fazendo a tua obra. Eu não aceito isso. É porque ele não aprendeu a discernir os tempos. E você precisa entender isso. Você precisa identificar isso. A primeira coisa que eu falei essa noite para você vencer a imaturidade é discernir os tempos. A segunda coisa que eu quero falar com você é a pontualidade. Diga para o irmão que está ao seu lado: a pontualidade é a marca dos príncipes. Diga para o irmão que está ao seu lado: a pontualidade é a marca dos príncipes. Diga para o irmão: não se atrase. Diga para ele: não chegue atrasado. Diga para ele: não chegue atrasado. Sabe por quê? Diga para ele: quem se antecipa governa. Você conhece alguém que só anda atrasado? Toda pessoa que anda atrasado, normalmente falta combustível no carro. Porque está atrasado, ainda tem que passar no posto para abastecer. Toda pessoa que anda atrasado está sempre esquecendo alguma coisa. E sempre esquece o que não podia esquecer. Você já viu isso? Pastor, você está tirando isso da sua cabeça. Não, irmão, é da Bíblia. A Bíblia nos apresenta a pontualidade. Sabemos que imprevistos acontecem. E nesses casos é sempre bom informar. Há muitas pessoas que fazem do atraso uma rotina. Ou seja, ela já não vive mais de imprevisto, e sim de descompromisso com o tempo e com as pessoas. Diga para o irmão que está ao seu lado: chegar atrasado é falta de compromisso. Imprevistos acontecem, mas chegar atrasado é falta de compromisso com as pessoas. Fala para o irmão que está do seu lado: não se atrase. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa se antecipar. Por quê, irmão? Quem se antecipa, governa, irmão. Se você quer governar a sua vida, se você quer governar a vida de alguém, você precisa se antecipar. Se alguém marcou com você às 19 horas, chegue às 18h30. Na verdade, lá no exército, a gente aprende que você tem que estar com 1 hora de antecedência pronto. Por quê? Imprevistos podem acontecer.
podem surgir algumas coisas. Então você precisa aprender isso. A pontualidade é a marca dos príncipes. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você tem a marca dos príncipes? Irmão, a pontualidade é uma nobreza. Só os nobres têm. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é um príncipe, é uma princesa. Eu acredito na sua pontualidade. Eu quero mostrar para você essa noite. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, verso 1, que Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a hora nona. A hora nona do judaico corresponde às 15 horas do nosso horário. Nessa hora havia um encontro de oração no templo em Jerusalém. E o que eles estavam indo fazer? Eles estavam indo orar. Na hora nona. Qual era a hora da oração? Às 15 horas. Você já viu que tem pessoas que falam assim: eu estou indo para a igreja. Que igreja você vai, irmão? Eu brinco muito, eu tenho uma pessoa da minha família que eu brinco muito com ela. Eu digo: a senhora está indo para a igreja? Estou. Eu disse: você vai dar a benção apostólica, porque já são 7h40. Mas o culto começa às 7h30. Eu disse: mas são 7h40. Ela disse: não, mas eles sempre atrasam. E eu fico preocupado. Por que eu fico preocupado? Porque a pontualidade, pontualmente os apóstolos foram para o templo orar, nos deixando um exemplo de fidelidade nos compromissos com Deus e com aqueles que deveriam estar. Ei, é de extrema indelicadeza e total gravidade chegar atrasado a um compromisso com horário pré-estabelecido. Você sabe se uma pessoa tem compromisso com você ou não, que se você falar com ela assim: olha, eu posso te atender às 18 horas. Ou já aconteceu como psicanalista? Normalmente, o que eu faço? O meu atendimento é 50 minutos, então eu digo: eu tenho um horário às 9 horas, você pode vir? Posso. Aí já aconteceu da pessoa chegar às 9h30. Aí a pessoa chegou às 9h30, eu atendi e disse: nós só temos 20 minutos. Ele disse: mas eu estou pagando. Eu disse: não, você está pagando pelo meu tempo. E o meu tempo você já gastou 30 minutos e jogou fora. Agora você só vai usar 20 minutos. Isso já faz parte da análise, porque se a pessoa, dependendo do comportamento que ela tiver, você já sabe o que ela está vivendo na vida. Entende isso? Então o que eu quero dizer para você: atrasar sem justificar por motivos fúteis é falta de consideração e irresponsabilidade. Com certeza, as pessoas vitimadas pelo atraso de outras aborrecem as outras e fazem as pessoas perderem tempo. Irmão, eu não perco tempo com pessoas que não têm compromisso com o horário. Que isso, pastor? Eu vou te mostrar. Olha o que a Bíblia diz. O motivo que impediu que as virgens entrassem na festa foi o quê? Falta de pontualidade. Irmão, eu estava até pensando antes de pregar essa mensagem: os irmãos vão achar que eu vou falar que quem não chega no horário na igreja não vai para o céu. Não é isso não, irmão, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia diz que a falta de pontualidade fez com que 5 virgens não entrassem no céu. A Bíblia diz que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, saindo a encontrar-se com o noivo, todas elas tinham lâmpadas ou lamparinas. 5 era prudente e 5 era imprudente. Então quem não tem compromisso com o horário, além de ser imaturo, é imprudente. Aí a Bíblia diz que as 5 imprudentes foram dormir. Tardando o noivo, perto da meia-noite, melhor dizendo, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Quando as 10 virgens levantaram e começaram a acender as lamparinas, as 5 prudentes tacaram fogo, a lâmpada ficou acesa. As 5 imprudentes tentaram acender e o pavio, nada. Tentava acender e nada. Aí elas foram pedir emprestado: dai-nos um pouco do seu azeite. Eu disse: se a gente emprestar para você, pode faltar para nós. Vai aos que vendem e compra. Aí o que elas fizeram? Saíram para comprar, chegaram atrasadas. Você entendeu isso? Elas saíram para comprar azeite, quando voltaram, chegaram atrasadas. E quando estavam atrasadas, o que elas fizeram? Foram bater na porta: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Não. Agora acabou a sua oportunidade. Aqui eu aprendo uma coisa importante, irmão. Quem não aproveita as oportunidades, além de perder as oportunidades, fica frustrado. Então entenda o que eu vou te dizer essa noite.
seja pontual. Sabe por quê? A pontualidade é a marca dos príncipes. Você já percebeu que Jesus nunca chegou atrasado e nem adiantado? Jesus só chegava na hora certa. Você consegue visualizar isso? O que eu estou querendo te dizer com esta palavra? Jesus era maduro, não era imaturo. Ele vivia como príncipe. Irmão, se você marcar uma reunião com um príncipe, você vai ver que coisa fantástica. A reunião começa na hora, no momento certo. Eles conversam, eles fazem tudo o que tem que ser feito. Por quê? Porque eles não chegam atrasados. Eles dão importância para o horário, eles dão importância para o tempo. Então a primeira coisa que você precisa para vencer a imaturidade: discernir o tempo. Entender qual é a fase que você está na vida. Eu falei algum tempo atrás eu falei aqui na igreja, sobre as fases do crescimento. A fase da criança, a fase do adolescente, a fase do jovem, a fase da maturidade. Você precisa lembrar dessa palavra ou ver em que fase você está na sua vida. A segunda coisa, você precisa ter a marca de um príncipe, ser pontual em tudo que você tratar. Porque existem pessoas que pegam dinheiro emprestado, eu já falei que dinheiro não se empresta, mas pega o dinheiro emprestado e fala, dia 5 eu te pago. Ele só não falou de que ano, irmão. Então você precisa ser pontual com as pessoas. Eu estou falando isso porque de repente já passou 10 anos, o cara não te devolveu o dinheiro. E eu vou te falar, não fique triste. Libera ele porque ele não vai te devolver, perdoa ele em nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar sobre vencer a imaturidade é manter os seus pensamentos saudáveis. Eu não sei no que você anda pensando, não sei o que você pensa. Só que eu já falei aqui algumas vezes o que Salomão disse no livro de Provérbios 23, verso 7, que assim como você imaginou, assim será. Aquilo que você pensa, você atrai. Então você precisa manter os seus pensamentos saudáveis. Eu não sei no que você anda pensando, eu não sei no que você anda criando, porque deixa eu te explicar isso. Um dos segredos de ter atitudes saudáveis é manter o pensamento saudável. Tudo começa na mente. Quando alguém comete um erro, ele não pode justificar dizendo, a carne é fraca. Você já conversou com alguém que sofreu um acidente e disse assim, quando eu digo acidente, é algum pecado. Cometeu um pecado e diz assim, irmão, mas eu fiz isso porque a carne é fraca. Não, é porque eu tenho um instinto de homem. Não, irmão, isso não é verdade. Tudo começa aqui, ó, na mente. Você começa a pensar. Aí você começa a imaginar. Depois da imaginação, você começa a criar aquela imaginação. E quando você vai criando, você vai dando vida, você vai gerando. Então o que eu quero dizer a você, que você precisa manter a sua mente saudável. Existem pessoas que pensam em tantas coisas ruins. Existem pessoas que pensam, eu acho que eu vou ser demitido. Eu acho que eu estou doente. Eu acho que não gosto de mim. Eu acho que as pessoas olham para mim com um olhar diferente. Eu acho que... E ele acha tantas coisas. Eu falei isso aqui domingo passado. Que quando as pessoas murmuram demais é porque sobra ingratidão. Quando as pessoas falam demais, quando você encontrar com alguém que fala, mas fulano não fez isso que deveria fazer. Mas fulano deveria fazer assim. Eu acho que deveria tratar assim. É porque essa pessoa está cheia de ingratidão dentro da alma. E toda pessoa ingrata não cresce, não evolui, não paga conta, não resolve problema. Cada dia que passa, os problemas se multiplicam e aumentam. Eu estou te falando biblicamente, irmão. Olha aqui o que a Bíblia diz. E interessante que eu quero te falar essa noite é cuidado com quem você se conecta, porque a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Dependendo com quem você se conecta, com quem você conversa, você se torna semelhante a Ele. Você entende isso? É por isso que você precisa se conectar com pessoas que estão conectadas com Deus, que têm pensamentos saudáveis.
Eu quero falar com você. Não deixe ser levado pelos seus pensamentos. Uma pessoa imatura, ela é levada pelos seus pensamentos. Mas eu acho, mas eu penso. Eu já disse isso aqui algumas vezes. A Bíblia diz que tudo deve guardar, guarda o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Irmão, quando ele estava falando coração, eu quero que você pense comigo. O coração não pensa. O que é que pensa? Você tem esse conhecimento. E eu sempre digo às pessoas me dizem assim, eu não sei te explicar, mas quando eu vi eu já tinha falado, eu não tenho trava na língua. Eu digo, não é verdade. Se um ladrão bater na porta da sua casa, você abre a porta se quiser. Sim ou não, irmão? Aqueles que têm câmera lá em casa, né? Que estão monitorando a rua, que sabe tudo que acontece. Quando alguém toca a campainha, a primeira coisa que você faz, você abre a porta? Você olha onde, irmão? Olha pela câmera, sim ou não? O que você está fazendo? Você está tomando cuidado para salvar a sua vida. Ei, diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa colocar uma central de monitoramento na sua casa. Antes de abrir a porta para qualquer pessoa que bater lá, você precisa ver quem é. E se você olhar e ver que é alguém que você não conhece, você vai abrir a porta, irmão? Deixa eu te falar algo importante. Para você manter a sua mente saudável, você não pode abrir a porta da sua mente, da sua imaginação para qualquer pessoa, para qualquer palavra, para qualquer eventualidade. E deixa eu te falar algo. Existem pessoas que até parecem que são, mas não são. Nem tudo que brilha é ouro. Existem pessoas que estão entregando revelações, dizendo que Deus falou, quando não foi Deus que falou. A Bíblia diz para nós tomarmos cuidado, porque o diabo pode se transformar até em anjo de luz. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu disse, já fazem 12 anos que ninguém profetiza para mim. Ou mais de 12 anos. Porque uma vez eu estava conversando com o irmão aqui, eu disse, irmão, eu orei a Deus, disse, Senhor, eu estou cansado de gente que entrega profecias e más profecias. Eu acredito que a maior profecia é a tua palavra, e eu quero chegar à maturidade. E eu quero te pedir uma coisa, fale comigo através da palavra, ou use 3 pessoas para falar comigo. Eu disse o nome das 3, fulano, fulano e fulano. E eu vou dizer mais para o Senhor, toda vez que alguém vier me entregar qualquer mensagem, eu vou dizer a elas a mesma coisa que eu estou dizendo para o Senhor. Eu pedi ao Senhor para falar diretamente comigo, através da sua palavra, ou através dessas 3 pessoas. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Já fazem 12 anos. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Já teve dias de eu dobrar o joelho e dizer, Deus, usa um profeta para falar comigo, porque o negócio está feio. Aí na hora que eu falo isso, Deus me lembra. Você lembra do que você falou comigo, da aliança que você fez? Aí deixa eu te contar um negócio. Como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo através da palavra. Deus fala comigo através de sonhos. Deus fala comigo usando a minha esposa, usando os meus filhos. Deus fala comigo aqui na igreja, usando os irmãos cantando. E daqui a pouco eu falo, Deus, irmão, não sei como é que você vai entender isso, mas lembra que Gideão fez isso? Deus falou com ele e ele pediu a confirmação a primeira vez. Deus falou com ele, ele pediu a confirmação pela segunda vez. Deus falou com ele, ele pediu a confirmação quantas vezes? 3 vezes, irmão. Na terceira vez, Deus falou com ele, vai lá no arraial dos filhos teus. Gideão desceu e encontrou 2 soldados conversando. Não eram filhos teus não, né? Eram midianitas. Estavam conversando. E um falou assim, cara, eu tive um sonho essa noite. Qual foi o sonho que você teve? Eu sonhei que Gideão estava vindo para cá e estava matando todo mundo. Na verdade ele falou outra coisa, falou do pão e tal. Eu sonhei que ele estava matando todo mundo. Gideão estava ouvindo. Gideão disse, eita, Deus é comigo. Eu vou voltar para guerrear. Irmão, depois de 3 vezes, Gideão falou, Deus é comigo. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está dizendo para você essa noite, Ele é contigo. Diga para ele, irmão. Terceiro, não deixe se levar pelos seus pensamentos. Tenha pensamentos saudáveis. O quarto que eu quero falar essa noite sobre a lei do reconhecimento. Diga para o irmão, a lei do reconhecimento. A unção que você respeita, você atrai. Diga para ele, a unção que você respeita, você atrai. Eu gosto muito de Mike Murdock, não sei se você já ouviu falar dele, ou se já leu algum livro dele. Você precisa saber qual é a sua missão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe por que você está aqui?
Toda pessoa que não sabe qual é a sua missão, ela sofre porque quer fazer várias coisas e acaba não fazendo nada. Na igreja eu já convivi com algumas pessoas, eu estou pastoreando já há mais de 10 anos. E eu encontro algumas pessoas que um dia ela quer limpar a igreja, outro dia ela quer tocar violão, outro dia ela quer cantar, outro dia ela quer ser tecladista. E eu pergunto, qual é o seu dom? Não sei. Eu disse, como é que você vai para um lugar que você não sabe para onde está indo? Como é que você vai fazer algo que você não sabe que vai fazer, ou que tem que fazer? Você precisa saber qual é a sua missão. Eu converso com algumas pessoas e ela diz, eu sou do trabalho da oração. Eu digo, amém, Deus te abençoe. É igual quando você vai conversar com um profissional, você pergunta, qual é a sua profissão? Ele diz, irmão, eu faço de tudo. Eu aprendi que quem faz de tudo, na verdade, não faz nada. Por exemplo, se você me perguntar, pastor, o que você sabe tocar? Eu falo, irmão, eu toco violão, eu toco contrabaixo, eu bato bateria. Na verdade, não sei tocar nenhum deles. Você entende isso? Eu não sou profissional em nenhuma área. O que eu quero dizer para você é que você precisa ser especialista na sua área. Você precisa saber para que Deus te chamou, qual foi a missão que Ele te entregou. E você precisa fazer aquilo que Deus quer. Normalmente as pessoas que não entendem a lei do reconhecimento querem fazer tudo menos aquilo que Deus quer que ele faça. Você consegue entender isso? Por exemplo, eu sei de um pastor que ele tem uma igreja muito grande e ele criou um grupo de voluntários e nessa igreja tem um juiz federal. E esse juiz federal, ele trabalha no estacionamento. Você chega lá na igreja, quem vai estacionar o seu carro, quem vai parar o seu carro é o juiz federal. Você entende isso, irmão? Um juiz federal parando carros. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que a missão dele é recepcionar as pessoas e estacionar o carro das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a sua missão? Eu quero que você levante a mão, você que sabe qual é a sua missão. Levante a mão para eu ver. Poucas pessoas sabem qual é a sua missão. Você que ainda não sabe qual é a sua missão, eu quero te mostrar qual é a sua missão. Você brincava de quê quando criança? Você lembra de que você brincava quando criança? Você lembra o que você dizia que ia ser quando se tornasse adulto? Essa é a sua missão. Você sabe que algumas pessoas não entendem? Existem algumas mulheres que nasceram para ser mãe. Aí alguém olhou para o outro e disse assim, eu não acredito nisso. Você sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque se você criar os seus filhos da forma que Deus quer que você crie, talvez os seus filhos vão mudar o mundo, transformar a vida de pessoas. E a sua missão é instruir o seu filho para pregar para nações, para ser o presidente da república, para ser um governante, para ser um pastor, para ser um grande empresário. Você precisa entender qual é a sua missão. Você precisa ler o livro dos Salmos. O livro dos Salmos diz que todos os seus dias, os meus dias, estão escritos no livro de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Deus já escreveu todos os nossos dias? E nós queremos reclamar com Deus, porque que Deus não deu para a gente aquilo que a gente queria. Deus está dizendo, não era isso que eu queria dar para você. O que eu queria dar para você é algo diferente. E essa noite eu quero dizer para você que você precisa entender que somos filhos do mesmo Pai. Diga para o irmão, somos filhos do mesmo Pai. Diga para ele, irmão, nós somos filhos do mesmo Pai. Diz para ele assim, nós somos parentes. Diz para ele, nós somos parentes. Somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo Deus. Contudo, temos missões distintas. Você precisa entender isso. Senão a tendência será viver a vida se comparando. Irmão, quem vive se comparando são pessoas imaturas. Pessoas que vivem se comparando são imaturas. Irmãos tem muito disso, né? Se comparar. Mas eu vejo isso no Arthur direto. O Arthur fala, mas o Lucas pode. Eu digo, o Lucas tem 6 anos de diferença. Mas é igual, por exemplo, irmão, na escola tem o primeiro e o segundo andar, né?
Lucas estuda no segundo. O Arthur queria estudar no segundo andar. Não, porque eu tenho que estudar lá no segundo andar, lá. Eu disse, por quê? Porque o Lucas estuda. Eu disse, mas você tem que estudar no primeiro, ainda não chegou o seu tempo. Só que ele ainda é uma criança e ele pensa de forma imatura. Como ele é uma criança e pensa de forma imatura, ele quer chegar, ele quer ir para lá. Eu contei para vocês aqui que ele disse que entrou de férias. E quando ele voltar das férias, ele já vai voltar para a faculdade. Na mente dele, irmão, ele entrou de férias agora e já vai voltar para a faculdade. Os meus 2 filhos são gênios. Eles são muito inteligentes, eles são fora do normal. Eu louvo a Deus porque eles pegaram essa genética da minha esposa e minha. Acredito que Deus pegou os 2 e fez os 2 assim, fabulosos. Às vezes eu olho para os 2 e digo, cara, eu queria ser vocês. Porque quando eu olho para eles, eu vejo eles crescendo, eu vejo eles evoluindo. Ontem eu fui pedir o Lucas para fazer um negócio e ele disse, assim, assim, assim. Eu disse, não é? Depois eu fiquei pensando, pior que é verdade, ele já sabe e eu não sei. Você consegue entender? O que eu quero dizer a você essa noite, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, é por isso que sofro essas coisas. Mas eu tenho ainda muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que lhe dei. Ele diz, fique firme na fé, no amor, que temos por estarmos unidos a Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo, diz para ele, Timóteo, permanece firme naquilo que tu aprendeu. Você precisa vencer a imaturidade, por quê? Uma pessoa imatura sofre com a visão limitada, só vê dificuldades, nunca vê oportunidade. A Bíblia diz que Moisés convocou 12 homens. Quantos homens ele convocou? Quantos? Eram 12 espias, um de cada tribo. Ele disse, vocês vão até Canaã espiar a cidade. Irmão, que oportunidade. Você imagina se hoje Deus escolhesse 12 pessoas aqui na igreja e dissesse assim, eu vou entregar para vocês alguns lugares para vocês viverem lá na Califórnia ou no Texas. Fala um outro lugar aí que você gosta aí. Pensa, oi? Miami, Hollywood. E Deus falasse, eu quero que vocês vão lá e vocês vão olhar a casa mais bonita que eu vou entregar para vocês. E você chegasse lá e olhasse, a primeira pessoa que você encontrasse fosse o dono da casa, e ele te cumprimentasse e você olhasse para ele e voltasse para casa. Chegasse aqui e Deus perguntasse para você, e aí? O que você viu? Foi o que aconteceu com os discípulos, com os espias. Irmão, 10 voltaram dizendo o seguinte, ó, deu ruim para nós. Lá só tem gigante. 2 homens para carregar um cacho de uva. Irmão, você imagina, 2 homens carregando um cacho de uva. Não dá pra gente. Nós vamos morrer se a gente for tentar fazer alguma coisa. A Bíblia diz que só 2, Josué e Caleb, disse assim, a terra já é nossa. Diga para o irmão que está do seu lado, aquilo que Deus nos mostrou já é nosso. Diga para o irmão que está ao seu lado, se Deus permitiu você ver, é porque Ele quer te dar. Irmão, você precisa entender isso, você só gera aquilo que você vê. E se Deus te mostrou, é porque Deus quer entregar nas tuas mãos. Você não pode continuar sendo uma pessoa imatura. O que é uma pessoa imatura? É a pessoa que vive em incredulidade, vive sem fé. Quero fazer uma pergunta, quero que você pense agora. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos Deus já te deu? Pensa comigo agora.
Você lembra onde era para você estar hoje, onde você está agora? Você lembra de quantas vezes você foi ameaçado de morte? Você lembra de quantas vezes falaram que iam tirar a tua vida, que você não ia passar do dia e você está aqui hoje? Lembra disso? Sim ou não? Irmão, se Deus te sustentou até aqui, quer dizer que você ainda vai muito mais além. Sabe por quê? Foi cantado aqui hoje. Os sonhos de Deus são o quê? São o quê? Do que os de quem? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E Deus está te dizendo essa noite: aquilo que você pode ver, você pode buscar. Está na hora de você planejar mudanças. Está na hora de você praticar novos comportamentos, deixar aí maturidade. O apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, me comportava como menino, eu tinha gira de menino. Mas depois que eu me tornei homem, deixei as coisas de um casal assim que casa, eles são muito imaturos. Eu já melhorei, né? Estou melhorando. Pode falar a verdade, estou melhorando. Nós somos imaturos. Alguns brigam e um quer dormir na sala. Alguns brigam e diz que vai voltar para a casa da mãe. Não sei se vocês já viram isso aí. Vou voltar para a casa da mãe. Isso se chama? O que se chama, irmão? O que se chama? A menina antes de casar estava acostumada a dormir até 10, 11 horas da manhã. Mas depois que casou, ela pode dormir até esse horário? Tem uma irmã que cutucou, não cutuca não que é feio, irmão. Eu estou vendo. Porque tem gente que ainda dorme até as 10. O Espírito Santo revela tudo, viu? E Deus está te falando: acorda cedo, irmã. Você casou. Tem alguém que gritou: fala a Deus. Tinha mãe para fazer as coisas em casa, não tinha? Agora não tem mais. Você já viu que tem gente que não almoça porque está com preguiça de fazer almoço? Diga para ela: vai ter com as formigas. É, irmão, tem que fazer igual o irmão fala. Quem está aí, coloca a mão na cabeça, irmão. É. Você já deixou o tempo da imaturidade. Planeje mudanças a partir de hoje. Cuide da sua casa. Olha aqui que eu quero te falar, hein. Existem pessoas que querem cuidar da igreja, querem cuidar da vida dos outros, querem cuidar do mundo, mas não cuida da própria casa. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da própria casa negou a fé. Se você não cuida do teu marido, está negando a fé. Se você não cuida da tua casa, está negando a fé. Se você não cuida dos teus filhos, está negando a fé. Você sabe qual é o nosso primeiro ministério? Nossa família. O meu primeiro ministério é minha família, é minha esposa, é os meus filhos. Eu tenho que cuidar deles. A Bíblia diz que aquele que não trabalha é bom que nem coma. Você entendeu? Irmão, você nasceu, cresceu, casou, vai trabalhar. A Bíblia está dizendo isso. Deus mudou o negócio aqui, né? Amém. Eu vou terminar agora. Planeje mudanças. Pratique novos comportamentos. Mas eu não consigo, irmão. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim, ó: espírito da preguiça, sai de mim. É, irmão. Coloca a mão na cabeça e fala assim: espírito daquela que não gosta de fazer as coisas em casa, sai de mim. Deus está falando. Coloca a mão na cabeça e diga assim, ó: a partir de hoje eu serei pontual. Deixa eu te contar um negócio. Se você não assiste, você precisa assistir a pastora Helena Tanuri, né? Você precisa assistir a pastora Helena Tanuri. Se você não conhece ela, você precisa conhecer. Uma mulher de Deus, irmão. Você precisa assistir uns vídeos, vai te ajudar muito. Pesquisa lá no Instagram. Eu gosto muito de assistir. Para finalizar essa noite, toda pessoa que está chegando à maturidade busca conhecimento. Conhecimento você busca. Pessoa que está desenvolvendo a maturidade, ela desenvolve a sua habilidade. A pessoa que é madura, ela entende isso. Que alegria você escolhe. Você já viu, irmão? Olha aqui que eu quero te explicar.
Até para você ficar triste, é você que escolhe se quer ficar triste ou se quer ficar alegre. Você sabia disso? O que você está vivendo hoje é uma decisão das suas escolhas. Se você não está gostando do que está vivendo, começa a semear outro tipo de semente. Se você não gosta da forma que o seu marido te trata, mude a forma de tratar ele. Não mude para pior, mude para melhor. Porque a mudança que você quer, você precisa mudar primeiro. Só vou te dar uma dica. Se você arrumar a sua casa, fizer uma comida boa, as coisas já vão mudar. Amor, você cultiva. Você entende isso? Você precisa cultivar o amor. Ei, prosperidade você constrói. Ei, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer viver uma vida diferente do Evangelho, sabe o que você precisa, irmão? Você precisa amadurecer. Diga para o irmão que está do seu lado: se toque, irmão, você cresceu. Fala para ele. Fala para ele assim, ó: você não pode mais ficar bravinho. Diga para ele: aquele tempo de ficar de cara feia, tô de mal, não falo mais com você, não cola mais. Você cresceu. Diga para ele: você cresceu. Tá querendo ferir o outro irmão? Manda indireta lá no Facebook ou no WhatsApp. Diga para ele: você cresceu. Você não é mais adolescente, você é maduro. Diga para ele: tá na hora de você acessar as bênçãos do céu. Tá na hora de você viver em